Enfim, continuando. Formação de gênero. Então você tem questões genéticas de colocar que o sexo masculino, biologicamente, vai ter mais força, tende a ser maior, com mais músculo e tal, tem mais agressividade, coisas do tipo, tem menos sensibilidade emocional, não que não tenha, mas é diferente, não é aquelas emoções mais à flor da pele, é menos. Também tem uma questão acho que na parte genética, biológica, na parte da embriologia, né, da formação do embrião, em que você tem o desenvolvimento sexual da genitália, mas o cérebro ele se desenvolve não necessariamente da mesma forma. Existe uma diferença entre a formação da genitália e a formação do cérebro. Acho que em termos de gênero sexual, eu fiquei de estudar também isso. Então, assim, você tem diferenças biológicas entre os gêneros, e a minha questão é o quanto e como isso afeta como isso afeta a psicologia e o comportamento humano dentro das sociedades, considerando que existe uma diferença entre cultura de gênero. Então, tipo, para tal cultura, isso aqui é coisa de homem, isso aqui é coisa de mulher, e o quanto que é cultural e o quanto que é genético, porque os genes vão influenciar os hormônios, a formação do cérebro, vão influenciar no comportamento daquele corpo. E aí você tem questões de como a sociedade interpreta gênero, a filosofia de gênero, a ideologia de gênero daquela sociedade, daquela cultura. E, por exemplo, se nasce com pipiu, com bilau, com pênis, então, aparentemente, então é garoto, é menino, vai ser homem, é macho, masculino. E aí, se nasceu com vulva, tá? Vagina é a parte de dentro, vulva é a coisa toda. Se nasceu com vulva, aparentemente com vulva, aí vai ser garota, menina, feminino, mulher. E aí você tem casos menos registrados, com menos visibilidade. Eu não sei o quanto que essas estatísticas estão certas, mas as estatísticas com certeza só vão contemplar somente o que é constatado visualmente, né, ao nascer. E aí você tem questões de intersexualidade e que muitas vezes externamente aparenta uma coisa, mas é na puberdade que traz vem o desenvolvimento das características de gênero secundárias, como peito, distribuição de gordura, ganho de massa muscular, engrossamento da voz, pelos, coisas, enfim, coisas assim. E aí é só na puberdade que esses casos de intersexualidade, em que externamente aparenta uma coisa, no entanto, internamente é diferente, é um corpo diferente. Então, por
exemplo, a pessoa pode não necessariamente produzir direito os hormônios, a dose correta dos hormônios, ou a dose saudável dos hormônios, ou sei lá, produzir hormônios de uma forma que traga saúde para a vida da pessoa, ou que traga um funcionamento para a pessoa, ou que traga para a pessoa uma identidade de gênero binário, né? Homem ou mulher. Porque é um corpo diferente. E aí, sei lá, às vezes pode entrar com reposição hormonal, sei lá o que. Enfim. E aí a pessoa vai adquirir as características secundárias, né, mais aparentes visualmente, sem contar a genitália, né, porque a gente não fica mostrando a genitália em público, socialmente. Então, visualmente, a pessoa vai ser socialmente reconhecida, ela vai ser passável como algum gênero binário, né, homem ou mulher. Isso pode, talvez, facilitar a vida da pessoa, né, trazer menos problemas. Você tem questões psicológicas, né, e de novo, como que a genética, o corpo, a parte interna também, a parte externa, a parte de como a gente se enxerga, o nosso corpo, a parte como a sociedade enxerga o nosso corpo, como a sociedade nos trata, como tudo isso, a genética, a parte do corpo interna, a parte do corpo externa, visual, como a gente se vê, como a sociedade vê a gente, trata a gente, e como tudo isso junto forma a nossa identidade de gênero e tudo mais. E também como, por exemplo, que a genética vai influenciar nos nossos comportamentos biologicamente sexuais, em termos de gênero, tipo como a agressividade ou efeitos da testosterona, efeitos do estrogênio, sensibilidade emocional, o que mais? Enfim, como tudo isso vai interagir com a sociedade, aí a sociedade vai interpretar todos esses comportamentos, ou vai ter alguns comportamentos, vai ter uma interpretação sobre os comportamentos, sobre o corpo de cada um, como vai se tratar e como vai se formar uma cultura e uma ideologia de gênero dentro disso. E talvez a coisa comece por questões genéticas, como por exemplo força bruta, ou agressividade, ou sensibilidade emocional, cuidados. Por exemplo, o homem, quando ele, acho que pelo que eu entendi, quando ele está cuidando de um filho, quando ele acaba de ter um filho, filha, ele diminui a testosterona, pelo que eu entendi, justamente para ter mais cuidado com a criança, para ter mais esse comportamento de cuidado, de cuidar da criança, porque cuidar e proteger são duas coisas que são próximas, mas quando a gente leva para a prática e para o comportamento, acaba sendo diferente na prática. Cuidar pode ser uma forma de proteger a mentalidade, as questões mentais, psicológicas, cuidar do corpo, mas de um jeito mais de higiene, sei lá o que, coisa e tal. Agora, a proteção vai para uma área mais de você ter força, ter resistência para aguentar o tranco, para aguentar os ataques que virão, etc e tal. Então, tem noções diferentes sobre proteção física, proteção mental, cuidado físico, cuidado mental, e tem uma conotação diferente, e isso ainda é um pouco mesclado para mim, mas estou tentando definir melhor as coisas. Então é como se pelo sexo biológico masculino ter mais força bruta,
muscular, ser maior, ter menos sensibilidade emocional, faz sentido, e talvez até mesmo a natureza selecione esses comportamentos no gênero masculino, porque ele não vai ter que carregar o bebê na barriga. Se ele não vai ter que carregar o bebê na barriga, talvez seja interessante que ele tenha a capacidade de proteger a espécie humana. Então ele não vai receber ser tipo assim, a natureza não vai jogar a responsabilidade de cuidar do filho tanto para o homem, vai jogar mais para a mulher, porque ela já vai ter que gestar e tal, e aí a mulher vai ter comportamentos em que vão ajudar ela e a criança dela e a espécie como um todo, por isso, a sobreviverem, como por exemplo mulheres, não sei se isso, onde que cientificamente é mostrado isso, mas pelo que eu me lembre, as mulheres têm essa tendência mais de julgamento. Talvez isso possa influenciar nas questões de fofoca, né? Porque que tem um comportamento mais tendencioso feminino para fofoca, no sentido de realmente julgar as pessoas, julgar os seus parceiros, de acasalamento no sentido biológico, para saber se essa pessoa ela é confiável ou não é confiável. Então tem muito julgamento. Esse julgamento ele é meio irracional, mas ele tem a sua função biológica evolutiva. Então é olhar também para a genética como respostas à evolução da espécie e da sobrevivência da espécie. E aí a gente chega nos dias de hoje, onde a gente, por exemplo, tem armas de fogo, em que uma mulher com uma arma e um homem com uma arma não faz tanta diferença. Agora, uma mulher sem arma e um homem sem arma, aí faz muita diferença, porque o homem tem força bruta, tende a ter mais força bruta. Tende a ter, né? Claro que você vai ter um escopo, um espectro, em que tem as mulheres mais fortes e as mulheres mais fracas. Aí você vai ter outro espectro em que tem os homens mais fortes e os homens mais fracos. E aí se você pegar os homens mais fracos com as mulheres mais fortes, aí as mulheres mais fortes vão ser mais fortes que os homens mais fracos. No entanto, no geral, tem uma tendência. Aqui estão as mulheres mais fracas, as mulheres mais fortes. Aqui está os homens mais fracos e os homens mais fortes. Entendeu? Meio que nesse sentido eu tenho essa noção. Posso estar errado, mas é a noção que eu tenho, é a noção que eu observo do mundo. Enfim. E eu tenho que ser uma pessoa coerente, né? Fazer as coisas de forma coerente. Tá. Onde eu parei? Enfim. Então você tem as questões genéticas de como faz sentido para a sobrevivência da espécie você ter certos comportamentos, genes, hormônios ali no sexo masculino e hormônios, comportamentos no sexo feminino. E aí essa é a parte genética, que acaba também virando cultural. E aí eu acho que tem, tipo assim, isso aqui é genético, isso aqui é cultural. Só que tem uma parte em que a genética toca a cultura e se mistura com a cultura. E aí tem o resto que é só cultural. Tipo, por exemplo, rosa é pra garota, azul é pra garoto. Essa parte seria cultural. Agora, você tem questões como, por exemplo, aí vai para as questões de embriologia e de formação de gênero, em que os genes, ou talvez a formação do cérebro, que eu não entendo direito, ou talvez os hormônios, mas ainda na infância, os hormônios não são, como se diz, tão fortes, né? Vai ser mais na puberdade, mas
mas acho que pelo que eu entendi são questões hormonais mesmo, em que, por exemplo, garotas ou pessoas com vulva, as pessoas com vulva que tinham mais testosterona tendiam mais a brincadeiras de garoto. Necessariamente vai ter que ser com bola e sei lá, brincar de correr e coisa e tal. Não necessariamente, pode ser outras atividades, mas a questão é que talvez tenha uma questão hormonal que afeta o comportamento, e esse comportamento se manifesta, ou esse comportamento que tem origens talvez genéticas ou hormonais, endocrinológicas, esses comportamentos vão se manifestar de uma certa forma. Agora, essa forma, especificamente essa forma, vai ser uma questão cultural. Então, por exemplo, sei lá, os garotos ou as pessoas, vamos colocar assim, as crianças que tá com mais efeito de testosterona vai ter uma tendência a brincadeiras talvez mais agressivas, talvez mais corpóreas, talvez mais como se diz, não sei como colocar de outra forma, vou colocar como físicas mesmo, brincadeiras mais físicas. E essas brincadeiras físicas, esqueci, perdi o ponto. Tá, então as crianças sob mais efeito de testosterona tenderiam mais a essas brincadeiras mais físicas. E aí, tá, entendi. Tenderiam mais essas brincadeiras físicas, só que qual é a brincadeira física? Existem muitas brincadeiras físicas. Essa parte, eu diria que está mais próximo de ser determinada pela cultura em si, né? Então, se a cultura incentiva tal brincadeira. Mas a questão é uma brincadeira física. Essa parte física seria uma questão hormonal. Então você aí tem questões não necessariamente genéticas, né? Pode ser uma garota, pode ser uma pessoa com vulva, mas a questão é que é uma questão biológica, né? Do corpo, né? Do comportamento que tem origem nos hormônios. E da mesma forma, garotas, né? Ou pessoas com vulva, ou pessoas que não estão sob muito efeito de testosterona, crianças que não estão sob muito efeito de testosterona, tenderiam a brincar mais com boneca, ou de chazinho, brincar de casinha, coisa e tal. E aí, de novo, a brincadeira específica em si parece ser mais determinado pela cultura, mas a questão de não ser uma brincadeira física, de ser uma brincadeira talvez social, talvez, porque acho que fica bem evidente, é bem observável, não sei se tem questões de estudos científicos sobre, mas é bem observável o quanto que socialmente as garotas amadurecem mais rápido que os garotos, né? Existe esse gap de amadurecimento social, e faz sentido biológico também. Então, mas assim, é muito vago o que eu tô falando, tá? Eu não entendo tanto, eu quis trazer noções aqui, pensamentos e trazer abordagens de estudo, né? Para se pesquisar sobre. E aí as pessoas sem o efeito da testosterona, talvez com o efeito do estrogênio. E o estrogênio, inclusive, ele, pelo que eu entendi, ele barra a testosterona, tipo, ele... Se tá tendo testosterona, ele vai lá e começa a barrar, o estrogênio começa a barrar a testosterona. Enfim.
coisa. Então, aí como tudo isso, por exemplo, essas brincadeiras e tudo mais, questões sociais, questões de guerra, por exemplo, ameaças físicas, como tudo isso, o ambiente as ameaças que o ambiente proporciona, sejam elas de outras tribos, de humanos, sejam elas de predadores, como tudo isso vai influenciar na formação da cultura, porque um ambiente que é mais difícil de sobreviver vai exigir certos comportamentos humanos, enquanto que um ambiente mais tranquilo de sobreviver vai exigir outros tipos de comportamentos humanos, e isso vai influenciar a formação da cultura. E aí você tem a cultura formada, e agora a gente começa a entrar numa era em que a gente tem tecnologia, a gente não tem não tem que se preocupar com predadores, as nossas preocupações são com criminalidade entre a nossa própria tribo, que cresceu demais, e tem tecnologia. E como agora com tudo isso, então, agora que a gente não tem essas questões ambientais, porque a gente já tem outro ambiente, a gente tem um ambiente, por exemplo, urbano ou com acesso à tecnologia, seguro, relativamente seguro. Como a gente vai lidar com esse novo ambiente social, esse novo ambiente da espécie humana? E é muito confuso e a gente ainda está se adaptando muito. Por exemplo, que nem eu falei, se uma mulher com uma arma e um homem com uma arma não faz muita diferença, mas ainda assim os homens têm mais força bruta. Então, sei lá, na guerra a gente ainda vinha de uma cultura ainda muito da força bruta para se usar na guerra, mas aí agora com a tecnologia da pólvora e das armas, as armas de fogo, você não precisa dessa força bruta. Claro que ainda você precisa de certas habilidades físicas, mas até aí eu acho que não é como se as mulheres não conseguissem atender certos requisitos físicos. Em geral conseguem suficiente, né, para participar, por exemplo, de uma guerra. Mas aí você tem influências culturais de que esse não é o papel da mulher, esse é o papel do homem, é coisa de guerra e tal, guerra é coisa de homem e tal. Eu não estou dizendo que necessariamente não seja, talvez geneticamente seja, faça sentido, mas talvez para os dias de hoje não faça mais sentido, né, com armamento e tal. Só estou questionando, assim, levantando questões. E como eu disse, acho que é um momento da humanidade de muita adaptação às novas tecnologias e a gente ainda não se adaptou. É um processo, e talvez vai ser um processo constante em que a gente nunca vai se adaptar de verdade. A gente pode até começar a se adaptar a uma coisa lá atrás, mas já tem uma nova coisa que a gente não se adaptou, e essa nova coisa que a gente não se adaptou está interagindo com essa outra coisa que a gente já meio que já está adaptado
de uma tecnologia mais antiga. E aí é uma interação de tecnologias e adaptações em momentos diferentes. E aí, sei lá, a adaptação de uma tecnologia está no passo 1, a adaptação de outra tecnologia está no passo 3, e aí esses dois comportamentos adaptados em níveis diferentes vão interagir entre si e vai ficar uma bagunça danada de adaptação às tecnologias, ao novo ambiente que essas tecnologias traz, porque até aí tem muita tecnologia que não é acessível. Então, se não é acessível, não é popular. Se não é popular, não está no nosso ambiente social em geral. A gente tem acesso a essa tecnologia como espécie, como ser humano, mas a gente não tem acesso a essa tecnologia de forma acessível, de forma popular. Se é assim, então ainda não é um ambiente humano, ainda não faz parte do nosso cotidiano, do nosso ambiente humano. E aí a nossa espécie não vai ter que se adaptar a isso, por mais que a gente já tenha essa tecnologia. A questão é o quanto que a tecnologia está nos nossos dias a dias. E com tecnologia, na verdade, não é a palavra certa para usar, eu acho, na minha definição. Na verdade, no meu entendimento, porque tecnologia é algo que é para ajudar a humanidade, é para ajudar a vida do ser humano. Sendo que a gente não usa a tecnologia de forma que ajuda as nossas vidas, dependendo. Se você tem uma qualidade de vida horrível e você utiliza a tecnologia, e na verdade a tecnologia está piorando a sua qualidade de vida, você não está usando de forma tecnológica, você não está usando de forma que vai ajudar a sua vida. Você está usando tecnologias, técnicas, você está usando desenvolvimento tecnológico que outras pessoas fizeram, só que você não está usando isso de uma forma saudável, de uma forma que ajuda a sua vida. Então, será que isso é tecnologia? Ou será que isso é só um dispositivo de engenharia? Um dispositivo eu não sei como é que se falaria isso. Você está utilizando engenharias, mas não de forma tecnológica necessariamente, não de forma que vai te ajudar a viver melhor. Enfim, e aí tem toda essa questão da adaptação humana. E agora, por exemplo, o feminismo cresce, então você tem muito as filosofias de gênero também crescem, o questionamento cresce. E quando eu digo feminismo, eu quero dizer em termos de as mulheres se colocarem em lugares que antes eram ditos dos homens, nesse sentido que eu estou falando, tá? Não estou entrando em outras questões. E você tem questionamentos das ideias, das ideologias de gênero, e ao mesmo tempo tudo isso interagindo, todas essas questões interagindo. A questão da engenharia, da engenharia no sentido da tecnologia, no nosso cotidiano e como a gente interage com isso, as novas ideologias de gênero, que é uma coisa mais atual dos últimos anos. O movimento vai crescendo dentro do movimento LGBT. Aí você tem o movimento do feminismo, que também está questionando questões de tipo assim, como se diz, onde a mulher se encaixa na sociedade atual, em que ela tem espaço e ela conseguiu conquistar espaço com muita luta dentro dessa sociedade nova, em que a questão da guerra, no sentido a questão de que a força física tem tanta relevância, importância. Importante é algo que você importa, né? Que você carrega dentro de si, porta internamente dentro de si. Então não seria uma questão importante, eu diria que é relevante.
no sentido de ter valor. Então a força física ela não é tão relevante assim para um contexto de guerra, devido às armas de fogo. E a gente está tão distante dessa hierarquia biológica, no sentido de força física bruta. A força física bruta não tem tanta utilidade na nossa sociedade hoje em dia. Não que não tenha, mas tem muito, muito menos do que antes. E a gente está transitando de uma cultura adaptada para um ambiente em que a força física ela era valorizada porque ajudava na sobrevivência. E hoje em dia não é essa a questão. Hoje em dia essa força física talvez fosse até substituída, entre aspas, pela capacidade financeira da pessoa, da forma como protege a pessoa, né? Claro que eu tô levando aqui pro sentido mais leigo, pro sentido mais de achismo, pro sentido mais de uma visão mais popular, tá? Porque quando a gente fala sobre segurança de verdade, se você for estudar sobre segurança, as noções e a consciência de segurança, ela é diferente de você simplesmente ter dinheiro. Tipo assim, isso não necessariamente você está mais seguro por ter mais dinheiro. Claro que você tem questões aí, mas enfim. E deixa eu ver. Mas ao mesmo tempo, se a pessoa ela tem capacidade de conquistar dinheiro, isso exige certas habilidades sociais e intelectuais da pessoa, que ela estude e tudo mais, tenha foco e tudo mais. E aí a gente está transitando de uma cultura que estava adaptada para olhar para a força física e falar, pô, isso aqui vai me proteger. Olhar para um homem forte e falar, pô, isso aqui vai me proteger. E por uma cultura em que isso não tem tanta força, isso não tem tanto valor, pode ter um valor estético, mas é diferente. E essa estética ela é devido ao tamanho ou ela é devido à estética? Porque tem uma diferença, pode ter uma intersecção entre os dois, mas é diferente. Não necessariamente o cara que ele é forte